Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. É neste nome que tem poder. Esse nome que cura, que salva, que liberta. E é no nome de Jesus, irmão, que nós estamos aqui no dia de hoje, pregando a palavra de Deus, louvando ao Senhor, orando e intercedendo pela sua vida, pela sua família, pelas causas que você tem se colocado diante de Deus. Hoje nós estamos aqui ministrando uma mensagem de Deus e que essa mensagem seja uma resposta de oração para você no dia de hoje. Que o Espírito Santo venha te trazer consolo, refrigério para a sua alma, venha cada vez mais confirmar, te dando direção, te dando condicionamento de te acolher cada vez mais. Que o Espírito Santo acalma esse seu coração que está aflito, essa alma cansada do peso e a sobrecarga dos nossos dias. Bem ao certo que nas sextas-feiras agora nós iremos trazer a rádio de uma forma diferente. Queremos trazer um pouco de conhecimento, um pouco de ensino, aquilo que o Senhor tem nos qualificado, tem nos dado sabedoria, para estar levando para vocês no dia de hoje, né? E hoje, como foi falado, nós iremos falar sobre a oração, sobre o poder da oração. E eu confesso que eu fiquei na comunhão com o Espírito, buscando ali o que eu iria ministrar, né? E há algum tempo atrás, Deus usou uma mensagem muito forte no meu coração e Deus me deu muita autoridade nessa mensagem pelo Espírito Santo. E ao longo que nós fomos ministrando essa mensagem, nós iremos adentrar por alguns tópicos, né? Nós falaremos sobre o poder de orar, uma igreja que ora. Nós iremos falar sobre orar no meio da tribulação, orar para Deus manifestar o seu poder, orarmos para sermos abençoados, oração de cura, oração que expele demônio, oração quem ora vê milagre, e a oração que basta pedir. É alguns tópicos que o Senhor colocou no meu coração. Mas para nós começarmos no primeiro tópico, uma igreja que ora, a palavra que Deus me colocava no meu coração é Atos 12. Atos 12, capítulo 5, né? É uma palavra que eu já ministrei, mas eu creio que o Senhor vai se revelar de uma forma diferente no dia de hoje. E o tema da primeira meditação é Atos 12, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja. Meus irmãos, Pedro e Tiago foram trancafiados ao pregar a palavra de Jesus, a palavra de Cristo. Rei Herodes naquele momento decapitou Tiago. E Pedro, trancafiado naquela prisão, amedrontado, preso. Havia uma igreja que orava. E aqui nós começamos a entrar na palavra de Deus, a entrar na importância de estarmos orando e orar, estarmos intercedendo. Pedro estava com seu corpo aprisionado, mas com seu espírito livre. Porque o nosso espírito é livre, irmão. Tudo que o inimigo nos quer é aprisionar o nosso espírito. E o poder da oração vem para nos libertar. Essa palavra de Deus sobre a importância da oração, ela irá nos introduzir cada vez mais a entender o poder de orar. Uma certa igreja estava posicionada por essa causa, orando, intercedendo e clamando. E cada vez mais o fervor, o clamor aumentava. Cada vez mais a igreja continuava orando. Por mais que o homem decretou o decreto, decretou que iria decapitar, ia arrancar a sua cabeça, decretou o final da sua vida, porém nós sabemos que o único que tem esse poder é Deus. Deus sabe o seu começo, o seu meio e o seu fim. Homem nenhum na face da terra tem o poder de determinar sobre a sua vida o dia do seu falecimento, porque até então o Senhor vem nos livrando e nos guardando até os dias de hoje. Então o Senhor continuará nos guardando. E essa igreja começou a orar. Aqui eu já começo a refletir, meu irmão, a importância de nós termos um círculo de oração, de nós estarmos orando pelo nosso irmão da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Porque muitas das vezes, quando tem um evento grande, a igreja acaba não vindo. Acaba vindo. Mas quando tem um círculo de oração, uma consagração pela manhã, o povo some. Mas aqui nos lembra a importância de estarmos reunidos, orando e intercedendo. O homem já determinou a falência dos seus planos, o inimigo já jogou por terra, mas a oração daquela igreja havia operado um grande livramento. O homem que estava com a sua morte sentenciada,
ele teve sua morte revogada por uma igreja que orava, por uma igreja que clamava. Então desde já eu quero começar pregando na sua vida. Essa pessoa que você tem orado, essa pessoa que você tem intercedido, essa pessoa que você tem jejuado, o homem pode até falar que de lá onde ele caiu ele não se levanta, que o pecado consumiu, que os vícios dominou, que as correntes dos malignos aprisionou. Mas hoje eu venho como um servo de Deus, um mensageiro da mensagem de Deus, para que você continue orando, para que você continue clamando, para que você continue acreditando que Deus está ouvindo a sua oração. E diante desta palavra, meus irmãos, o Senhor atendeu o pedido daquela igreja que orava na comunhão pela vida de Pedro. Você pode até se questionar porque Tiago acabou tendo a sua morte. Irmão, mas nós sabemos que um homem de Deus, um servo de Deus, a nossa morte, ela nos reluz a nossa salvação. Porque nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Tiago ali, ele combateu o seu bom combate e guardou na sua fé. E eu creio que naquele momento que ele foi decapitado, ele adentrou pelos portões celestiais. Porque a nossa morte é apenas física. Nós não podemos ter uma morte espiritual. Por isso que o nosso dever como mensageiro da palavra de Deus é pregarmos a palavra de Deus para aquelas almas que se desviou, que se perdeu, para que essas mesmas almas não venham morrer sem salvação. Então por isso que é importante você continuar orando, você continuar clamando, porque às vezes essa vida que você está orando, está clamando, se ela morrer no dia de amanhã, ela morre sem salvação. Mas se ela se render, levantar a sua mão, confessar ao Senhor que Ele é seu único e suficiente Salvador, esta alma tem o poder de entrar pela glória de Deus, pelos portões celestiais e ganhar sua salvação. E Atos 12 nos descreve que havia Pedro, um discípulo, preso, mas havia uma igreja que orava incessantemente. Aquela época a igreja era perseguida. Até nos dias de hoje nós somos perseguidos por sermos pregadores, mensageiros da palavra de Deus. Ai de mim e de você que se colocaram uma caixinha de louvor no meio, na nossa frente da nossa casa. Mas o que mais nós ouvimos é música mundana onde nós passamos. Mas quando nós colocamos um louvor, que brega, que isso, está louvando no meio da rua, é como se escandalizasse. O inferno se levanta querendo apagar o brilho. E esse tema de Atos 12, 5, no qual nós começamos, nos traz uma reação diante daquela igreja. Uma igreja que poderia ter se acovardado, uma igreja que poderia não ter orado, não ter clamado. Mas o importante de nós entendermos é que quando o meu irmão da direita sangra, o da esquerda sangra, eu também sangro. E naquele momento a igreja se colocou na comunhão, se colocou na brecha, na posição de homem e mulher de oração. E começou a clamar. E começou a orar, e começou a clamar, e salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro, Deus pega Pedro, tira Pedro, liberta Pedro, quebra as correntes, tira as algemas, tira do cárcere, faz ele romper, até que um anjo visitou ele naquela prisão. E apenas um homem de Deus naquela prisão estava cercado de soldados, mas o anjo chegou, pediu para Pedro colocar sua vestimenta, para colocar suas roupas, e ali saiu pelaqueles portão. Porque o homem, quando é conduzido pelo Espírito Santo, o anjo vai à frente e ele vai atrás. A autoridade divina vai à frente. E você que está recebendo a graça, está recebendo o milagre, está recebendo o livramento, você vai atrás. O que eu quero dizer é você orando por essa vida, é você orando por esse filho, é o anjo se colocando na frente, é o anjo guerreando, é o anjo levantando a espada, é o anjo derrubando a potestade, é o anjo tirando a enfermidade, é o anjo libertando do vício. E aquela pessoa sendo levada pelos poderes de Deus, passando pelos portões do inferno, pelos portões do maligno, onde as legiões se levantam, mas o anjo está à frente, está te protegendo. Aquela alma que você orou, aquela alma que você intercedeu, hoje o anjo alcançou, hoje o anjo está tirando daquele cárcere, está tirando daquela prisão, porque grande é a obra que este homem e esta mulher de Deus têm a fazer. E aquele projeto de Deus acabou não morrendo ali. Pedro teve seu livramento. E logo na sequência Pedro teve a sua decisão. Porque a partir do momento que o anjo livrou, o anjo tirou, o anjo libertou, Deus te permite a você ter o seu momento de livre escolha. E para onde Deus foi? Para onde Pedro foi?
Pedro poderia voltar para os caminhos. Pedro poderia se desviar. Pedro poderia não querer saber de igreja, porque pregando o nome de Jesus ele foi parar naquela situação, pregando o nome de Deus. Mas Pedro foi naquela igreja. A perseguição que havia naquele momento não teve o poder de acabar com a fé de Pedro. Então essa pessoa que você está orando, ela sabe que tem algo acontecendo sobre a vida dela. Porque já era para ela ter morrido, já era para ela ter tido uma overdose, já era para ela ter falhado os órgãos, falhado os rins. Mas o seu poder de oração começa a interceder e começa a gerar algo novo nessa pessoa. Pedro teve seu livramento e foi de encontrar aquela igreja que orou na comunhão. E esse, meus irmãos, é uma lição muito importante que nós aprendemos, porque essa passagem nos ensina o poder da oração na comunhão, o poder que uma igreja tem unida. Porque quando uma igreja ora, portas se abrem, pessoas cativas se libertam. Aonde há manifestação de enfermidade, haverá cura. Onde há gente leprosa, gente doente, aonde o inimigo se levanta, ele irá cair. Essa passagem mostra que o nosso Deus, ele ouve as nossas orações. Porque aquele povo clamou, e ali Deus enviou o anjo com providência. Isso porque aqui era a primeira igreja primitiva do Senhor, a igreja de Atos 12. E nós sabemos que nós somos uma igreja evoluída. Nós estamos escrevendo essa história da igreja, do povo remido, do povo de Deus que irá morar no céu. E agora nós iremos entender o poder do clamor de uma tribulação nos períodos difíceis, nos períodos de tribulações que nós deveremos orar. O Senhor vai nos dizer no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12: então vocês me invocarão e se aproximarão em mim, em oração, e eu os ouvirei. Nós invocamos o Senhor como um chamado de fé, como um chamado do SOS, como em vez de nós ligarmos 190, 192, 191, nós ligamos 0800 céu. E nós ligamos para o céu com a confiança que alguém irá nos atender. E nada mais é, nada mais menos que nos atende ao nosso Senhor, o nosso Deus do Altíssimo, o nosso Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, ao ouvir a nossa oração, invocamos o Senhor, nós se aproximamos do Senhor, se aproximamos em oração, e o Senhor bondoso estende os seus ouvidos para nossas vidas, e com choros e clamores e rangeres de dentes nós entregamos na nossa oração. Quando nós se aproximamos do Senhor em espírito de oração, nós falamos com o Senhor como se fosse o nosso amigo, porque bem eu e bem você vamos dizer, vamos ser francos, nós não falamos com o nosso amigo com palavras difíceis. Então por que nós iremos falar com palavras difíceis diante do nosso Senhor, sabendo que Ele conhece a nossa forma de falar, a nossa forma de se expressar? Nós deveremos ser cada vez mais simples, honesto e de coração aberto para o Senhor, porque Ele nos ouvirá e se aproximará, e nós geraremos confiança na oração, porque nós não estamos enfrentando um momento de dificuldade. O Senhor sabe o momento de dificuldade, o momento de problema, o momento que tem assolado, que tem te entristecido. Nós não precisamos maquiar, muitas vezes nós queremos maquiar a nossa oração, escondendo a nossa dor, escondendo o nosso medo, mas o Senhor, Ele sabe. E logo na sequência nós iremos entrar num versículo de oração, aonde manifesta o poder de Deus. E o versículo que Deus colocava no meu coração se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou fervor para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. A palavra de Deus nos diz que Elias era um homem semelhante a mim, semelhante a você. Era um homem normal, um homem carnal, um homem que comia, sentia frio, mas porém Elias era um profeta do Senhor. E diante deste povo, ele acabou fazendo uma oração das mais difíceis sobre não ter chuva sobre aquela terra. E o povo ali chamou outros deuses, fizeram rituais, fizeram ofertas, holocausto, e a chuva não desceu. Deus somente respondeu a Elias.
e ali produziu bons frutos sobre a terra. Esse é o poder da oração do nosso Deus. Quando nós oramos para manifestar o poder de Deus, o poder de Deus desce, o poder de Deus aparece, cai fogo do céu, é água, é fonte, brota, é alimento, é recurso, é os portões celestiais escancarados, derramando uma chuva de bênção, para manifestar a glória, para manifestar o poder, para manifestar a unção de Deus. O Senhor tem nos prazer em abençoar através de forma de oração. Nós somos abençoados pelo poder da oração. E tudo aquilo que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. A palavra de Deus de João, capítulo 14, versículo 13 ao 14. O Senhor deixa bem claro, o Senhor abençoa pelo poder da oração. Quanto mais você orar, eu abençoo a minha família, eu abençoo a minha casa, eu abençoo o projeto ministerial, eu abençoo a minha saúde, abençoo os meus celeiros. O Senhor tem o prazer de te abençoar. Entrega na oração que tudo aquilo que vocês pedirem, que eu e você pedir diante do Pai, pelo poder da oração, Ele o fará, para que o nome do Pai seja glorificado. Acima de todas as coisas, acima de todo nome, bendito seja o nome do Senhor, assim Ele o fará. E nós temos também, meus irmãos, oração de cura. Muitos irmãos pedem oração de cura, pedem para nós levantarmos campanha, e nós oramos, e nós vemos o céu descer, aquela pessoa ser curada, porque o Senhor ainda cura, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda liberta, ainda o Senhor tem poder de curar. Tiago capítulo 5, versículo 16, foi aonde Deus me levou. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O Senhor veio para os gentios e nos tornou pessoas justas. Mas porém eu e você muitas das vezes deixamos de nos confessar ao Senhor. Pedimos perdão para o Senhor. Que no dia de hoje você comece a liberar sobre a sua vida. Me perdoa, Senhor, pelos meus erros, pelas minhas transgressões, pelos meus pecados, pela falta de coragem, se eu fiz algo que te entristeceu. Me perdoa, Espírito Santo de Deus. Não afasta de mim a sua presença. Continue gerando glória na minha vida, Pai. Por gentileza, Espírito Santo de Deus, venha de encontro, me curando sobre toda a tristeza, sobre todo o mal, sobre o meu coração aflito, sobre a minha mente poluída, sobre os pensamentos que o maligno tem colocado. Quando nós começamos a se conversar diante ao Senhor, os nossos pecados perante a Deus, as nossas limitações, as nossas dificuldades, mesmo o Senhor sabendo, a nossa boca tem que declarar. A nossa boca é o que nós falamos, o coração está cheio daquilo que nós fala. Muitas das vezes você não quer se confessar perante ao Senhor, mas o Senhor não deixa nada escondido. O Senhor quer que pelo poder da oração você ore pedindo súplica, pedindo ação de graça, pedindo misericórdia, porque assim nós potencializamos a oração de Cristo, e ali nós vemos a eficácia do poder da oração de um justo. Quando você ora por cura, Deus ouve. Basta você orar e crer que Ele é o Deus do impossível. E logo na sequência, meus irmãos, o Senhor vem nos dar uma chuva de autoridade. Oração que expele demônio. E o Senhor me levava para Mateus capítulo 9, versículo 29. Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Os discípulos de Jesus estavam operando maravilha, mas nada acontecia. Porém, tem demônio que só sai com o poder da oração, com o poder da intercessão, com o poder do nome de Jesus. Hoje o Senhor quer derramar um poder sobre a sua vida, para que você venha libertar e transformar a sua família. Se você orar com fé, se você orar com temor, Deus expulsará todo o poder do mal, que tem causado opressão, que tem te deixado desconfortável, desconfiante. Ore confiantemente na graça do Senhor, para que Jesus conceda, através da oração, um poder de autoridade para expelir esse demônio que se encontra oculto dentro da sua casa, fazendo arruaça, bagunçando, te causando um transtorno, te desonrando, te difamando, mentindo, apontando o dedo para você. E a oração mais importante que nós temos, irmãos, é que quando nós oramos, nós conseguimos ver os milagres de Deus na nossa vida.
Nós somos respostas de oração, nós já clamamos aqui sobre isso, porque um dia era uma pessoa orando pelas nossas vidas, e essa oração nos trouxe libertação, nos trouxe cura, nos trouxe salvação, através de uma oração, alguém que se colocou na brecha, alguém que levantou um propósito, que entregou nosso nome na consagração, no círculo de oração, que prostou o seu joelho e apresentou a nossa vida para Cristo. Uma hora essa oração, o Senhor nos contemplou. Jesus lhe disse assim, Mateus 21, capítulo 21, versículo 21 ao 22, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserte: ergue-te, precipita-te do mar, assim será feito. E tudo que perdires em oração, crendo, receberei. Ao entregar em oração, você já tem que ver o céu se abrindo, a tempestade se acalmando, o enfermo já curando, o viciado já se libertando, a boca que fala palavrão já buscando do Senhor, já orando, já clamando. Já tem que ver dessa seguinte forma: não adianta você entregar em oração e você não imaginar, você não contextualizar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que acreditam. E tudo que perdires em oração, crendo, o receberei. É a palavra de Deus que está falando comigo, é a palavra de Deus que está falando com você no dia de hoje. Basta você pedir, basta você se posicionar, prostrar o seu joelho, levantar um clamor para o céu, para que o anjo venha de encontro à sua vida com providência. Levante para Deus diante do trono, para que você venha receber algo de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E outras traduções da Almeida Revista Atualizada, para ficar mais contexto mais simples: pedi e dar-se-vos-ei, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-eis. Enquanto essa porta não abrir, você continua batendo. Você bate uma, você bate duas, você bate três. Enquanto esta porta não abrir, você continua batendo. E este bater de porta é o seu joelho prostrando, é o seu joelho se dobrando, é você entregando na sua casa, é você entregando o seu trabalho, é você entregando os teus filhos, é você entregando o seu relacionamento, a sua família, é você entregando a sua saúde, é você batendo cada vez mais na oração, até que as portas venham se abrir, até que o celeiro venha se encher, até que o vaso venha se avantajar, até que a porta que está estreita, ela começa a se abrir com novas oportunidades. Nós estamos falando desse momento de oração, uma oração por parte da igreja, orar em meio às tribulações, orar para manifestar o poder de Deus, orar para sermos abençoados, orar para sermos curados, orar para expelir demônio, orarmos para vermos Deus se reagindo em meio dos milagres. Basta nós pedir. Isso são tópicos poderosos, motivos de você e eu não pararmos de orarmos, motivos de eu e você continuarmos acreditando que a oração vai mover. Mas não basta você orar, você tem que orar e se mexer, porque você orar e ficar sentado, as coisas não acontecerão. É preciso que você pague um preço, para que Deus venha fazer algo sobrenatural, algo espiritual na sua casa. Não tem como o Senhor agir se você não der autoridade. Mas às vezes você entrega algo em oração para Deus, e quando Deus começa a se mexer, você começa a questionar: não, Deus não toca aí, não, Deus não faz isso, não arranca, não muda, não mexe, porque é o mesmo Deus que abre as portas, é o mesmo Deus que fecha, é o mesmo Deus que restaura, mas também é o mesmo Deus que decreta que é um ponto final, que chegou a hora de você virar a página, que chegou na hora de você liberar perdão. Tem muitas orações que Deus não tem te atendido, porque você não está disposto a viver o novo de Deus. Você está apegado àquele velho homem, àquela velha mulher, aquelas experiências do passado, e você tem orado, você tem pagado o preço, e o fogo do Senhor não tem queimado essa oferta de holocausto, porque você ainda está endurecendo o seu coração, você ainda está querendo se contaminar pelas coisas do passado. O Senhor já falou, a direção é essa, o segredo é esse, a instrução é esta. É isso que eu estou te dando no dia de hoje. É orar como igreja, é orar com a tribulação, é orar para manifestar o poder de Deus, é orar para sermos abençoados, é orar para ter cura e libertação da nossa família, é orar para ter autoridade para expelir os demônios, é orar para ver os milagres, é orar para pedir, é pedir para orar, é
entregar para acontecer. E quanto mais você entrega, e quanto mais você se derrama, e quanto mais você busca da presença do Senhor, mais Ele vai mudando a sua atmosfera, vai mudando o seu redor, vai mudando os seus planos, vai mudando o seu objetivo, vai reestruturando a sua família, vai reestruturando o seu casamento, vai de encontro de a todas as áreas da sua vida. Hoje o Espírito Santo vem como forma de instrução para mim, forma de instrução para você. Se você quer vencer as batalhas que tem se levantado no ano de 2025, começa a enxergar a sua oração como um alimento poderoso, como a estratégia do Deus que você irá romper, assim como Pedro foi liberto pelo anjo, as correntes se quebrou, as portas se abriu, o inimigo não tocou, não matou, o inimigo apenas rosnou, o inimigo apenas ficou furioso, porque é isso que o inimigo faz. Ele fica latindo no seu pé de ouvido, para que você não venha ter comunhão com o Espírito Santo, para arrancar o teu louvor, para arrancar a sua adoração, para que você não venha mais orar, para que você não venha mais pregar a palavra de Jesus. Mas hoje o segredo de Deus para mim e para você na sua vida é orar sem cessar, é orar sem parar, é orar até ver o milagre acontecer, até as portas abertas, até ser liberto, até ser curado, até ser abençoado, até ser renovado, restaurado. Então, se tu quer poder de Deus no dia de hoje, recebe em forma de oração, em forma de autoridade, para que sua casa venha servir ao Senhor, porque não tem nada mais poderoso do que um coração orando, do que um coração quebrantado, pedindo para Deus: muda, Senhor, muda a minha atmosfera, muda a minha realidade, muda o meu interior, me edifica cada vez mais, para que eu venha estar te buscando em espírito e em verdade. Irmãos, irmãs, o segredo do crente e do cristão ainda será a oração. É o feijão com arroz, irmão. Só que às vezes eu e você nem um feijão com arroz queremos fazer, porque é uma coisa que atrapalha, irmão, irmãs, a nossa oração, é os nossos sentimentos. Muitas das vezes Deus quer usar esse sentimento de perca, esse sentimento de encerramento, esse sentimento de desilusão, para te revestir de autoridade, para acionar a sua oração, para quebrantar o teu coração, para que você venha adorar de uma forma diferente. Só que eu e você, quando nós somos atacados, nós embaralhamos nossos sentimentos e as nossas emoções, e a primeira coisa que acontece é que nós viemos para a casa de Deus chateados, fechamos a cara, porque o nosso sentimento, a nossa emoção embaralhou, ao certo ponto de roubar a sua adoração, ao certo ponto de cessar o que Deus quer fazer na sua vida. Faça como Paulo e Silas na prisão, mesmo quebrado, mesmo machucado, mesmo amarrado, mesmo sentenciado, um podia falar, um podia adorar, e o outro podia clamar. E quando um cansava, o outro adorava, o outro clamava, e as coisas aconteciam, e o céu se movia, e o terremoto de Deus chegou, e a avalanche de Deus chegou. Mas o problema do crente, o problema do cristão, é porque ele tem medo Deus ouvir a oração dele, porque o cristão acostumou a pisar em ovos, mas para fazer um omelete tem que quebrar os ovos. Deus não é romântico, Deus não é romântico, é você que está romantizando as coisas que Deus já tirou da sua vida, que você entregou na oração, e Deus já falou: sai desse lugar, sai desse emprego, sai dessa casa, sai desse relacionamento. Eu já falei para você, não é para você ficar, é para você ir, e você continua insistindo em caso falido, em projeto falido. Quando você tirar a sua mão, quando você se posicionar de uma forma diferente, o poder de Deus vai trabalhar naquele ambiente. Mas quando você coloca na mão de Deus e você começa a puxar de volta para você está dando a glória para o homem, irmão. Deus não divide palco com ninguém. A glória é totalmente para Deus. Quem vai reconstruir a sua família é a sua oração, mas a glória é para Deus. Quem vai libertar do vício, do cigarro, do homossexualismo é a sua oração, mas quem vai fazer é Deus. A glória é para Deus.
A sua boca que não estava orando, não estava louvando, alguém orou e intercedeu por você, não é mérito da pessoa. A glória é de Deus, porque foi a pessoa que o Espírito Santo incomodou para orar e interceder por você. No dia de hoje, que você venha receber algo do céu, uma ferramenta valiosa que o Espírito Santo venha te conduzir com essa palavra. Que essa palavra venha de encontro à sua vida, venha escrever na tábua do seu peito, que hoje, no dia de hoje, você tenha recebido uma estratégia espiritual, diretamente do trono de Deus. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito Santo te acompanhe, em nome de Jesus. E no dia de hoje, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Obrigado por ter cultuado conosco. Obrigado por ter compartilhado, por ter mandado seu pedido de oração. Obrigado por ter interagido. Que o Espírito Santo de Deus te traga cada vez mais para a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Foi até aqui que o Senhor me deu.